Pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Só Podia Ser de Campina. Hoje estamos recebendo o amigo aqui Danilo Maia, que para mim, para muitos hoje, ele é o presidente do Campinense Clube, mas para mim ele é uma pessoa muito especial que passou pela minha vida. Vou contar um pouquinho aqui. Seja bem-vindo, viu, Danilo? Obrigado, Valeu pelo Breno. convite. Obrigado de Vamos verdade. bater um papo aqui. Queria até começar essa conversa dizendo como é que eu conheci Danilo. Eu acho que ele não vai lembrar não, mas eu vou puxar aí na memória. Eu fazia, acho, terceira ou quarta série, e acredito que você fazia quinta série. Tu estudava com um primo meu, Segundinho, Isso. o baixinho, né? Uhum. Mário Segundo, alguns aí lembram, conhecem. E eu me lembro demais, o pai de Segundo passou pra me pegar, pra ir jogar bola na casa dele. Ele morava numa casa lá no Jardim Paulistano. Uhum. Então, o futebol que foi a primeira apresentação nossa, né? Morava numa casa no Jardim Paulistano que tinha uma quadrazinha. E quando eu cheguei nesse carro dele, uma caminhoneta, aí tava Segundo, você, Vaguinho Maia, seu primo, que é um cara que eu tenho um carinho absurdo, assim, gosto demais dele, a gente se vê pouco. E meu primo Elinho, que tu lembra dele? Demais. Elinho, Lembro né? muito, muito. E aí eu subi naquela caminhoneta, a gente foi até a casa de Segundo conversando, passou um dia lá, acho que era um sábado, ficou jogando bola lá. E você, Segundo estava dentro, você estava em cima da caminhonete, você era o mais velho, e me chamou muita atenção assim, a atenção que você deu, a gente ali mais novo, conversando e perguntando, e eu fiquei contigo assim na mente. Na época eu estudava no Domingos Sávio, e aí no ano seguinte eu vim estudar no GEL e lhe reencontrei lá. E aí pra mim já era um cara como se fosse um amigo antigo, eu criancinha assim, e lhe vi lá como um amigo antigo, lembrando essa história. E aí me marcou muito esse dia lá. Tu um jogador de salão, canhotinho, né? Sempre jogou muito bem, fazia sucesso. Eu não sei se eu posso dizer isso agora, mas fazia sucesso com as meninas na época, muito sucesso. E sempre foi essa pessoa assim, muito educada, muito atenciosa com as pessoas. Sempre eu notava, a gente criança, você parava para conversar, perguntava de um e de outro. E sempre eu tive essa visão sua como um cara direito, educado, íntegro. Então sempre isso desde criança. Então eu queria compartilhar com todos isso aí que... Rapaz, que memória boa, memória boa. Você falou de Vaguinho, Vaguinho é um querido, é um primo, um irmão que eu tenho, né? E saber que eu marquei tanto no início da nossa amizade lá atrás, né? Através desses pequenos gestos, isso para mim é muito significativo. Eu acredito, Breno, que a vida ela precisa ser construída dessa forma. A gente precisa ter e construir grandes relacionamentos. E um relacionamento ele só consegue se fortalecer quando a gente dá importância às pessoas. Eu acredito muito nisso. Então, eu tenho essa visão, né? Aprendi muito desde berço, né, com minha mãe, com os meus familiares, que os relacionamentos eles precisam ser construídos dessa forma. Né? Você precisa dar importância às pessoas, né? Você precisa exercitar a escuta, você precisa olhar no olho e entender de fato o que parte daquela pessoa para que você possa ser recíproco, para que você possa devolver a ela aquilo que ela também lhe oferece. Então, essa relação ela se fortalece a cada dia através, né, desses exemplos que eu acabei de citar. Então, foi uma época, um período maravilhoso. Né? Quando a gente puxa na memória, a gente tem aquela sensação de bem-estar, porque a minha infância ela foi regada de muitas pessoas, de muitos amigos queridos. Eu comecei a minha vida na Lourdinas, né? Estudei na Lourdinas até a quinta série, dali fui para o Colégio Objetivo na época, né? Chegou aquele frisson todo, o Objetivo chegou a Campina e tal, e aí eu fui até o Objetivo, cursei a quinta série, na sequência fui para o GEL, e a busca pela educação também fez parte da minha trajetória através da minha mãe, né? E aí ela se preocupava muito, né, com relação a isso. O que é que tinha de novo no mercado, o que é que
que a educação de Campina oferecia de melhor. Então, Ela sempre ela queria o melhor da perseguia, educação para você. ela e sempre seus perseguiu irmãos. isso, exatamente. Então, GEL, na sequência, houve a transição do GEL Motiva e a gente encerrou a nossa trajetória, né, educacional lá no Motiva. Daí eu parti para a Universidade Federal de Campina Grande, onde eu cursei História. Na sequência, eu busquei me aperfeiçoar na gestão de pessoas, na gestão financeira, né, e a gente vai poder se aprofundar um Vai. pouquinho mais. Ô Danilo, eu lembro assim, logo que a gente se conheceu, que uma das... Assim, a gente ficou sabendo que você tinha perdido o pai muito jovem. Então eu lembro também do teu irmão de Rodolfo. E assim, aquilo marcava, passava uma sensação de assim, a gente ficava com certa preocupação por saber que você não tinha o pai ali naquele momento. E eu queria entender como isso influenciou na condução ali da sua mãe, que eu notei que é de extrema importância, assim, toda a participação que ela teve que ser o pai e mãe, né? Isso. Como isso influenciou na sua vida, no seu modo de agir e depois, e até na parte empresarial depois. A morte de Painho, né, foi traumática na época. Eu tinha 6 anos de idade. Ele sofreu um acidente ali próximo à Virgem dos Pobres, ali em Lagoa Seca. E eu lembro como se fosse hoje ele chegando com a ambulância, né, ainda respondendo a tudo. Né, e na sequência encaminharam ele para o hospital, acho que foi para o Antônio Tagini, se eu não me engano. E acho que 15, 20 dias depois ele não resistiu e faleceu. Muito interessante que Mainha, ela sempre foi muito presente na vida da gente, sabe? Ela foi muito ativa, ela sempre nos cobrou e nos acompanhou em cada passo que a gente deu. Então, para mim, esse trauma foi superado pela presença e pela participação dela na minha formação. Logo em seguida, acho que 3 anos depois, mais ou menos isso, 2 anos depois, ela conheceu um rapaz, né? E ele passou a morar com a gente, né, e ele foi um cara extremamente importante também na minha formação. Ele, inclusive, Qual o nome da tua mãe? Ara Rose, né, meu pai João Virgulino, né, mais conhecido como Joca. Certo. E Zé Max foi um cara que entrou na vida da gente naquela ocasião e foi muito importante, né? Ele teve um papel extremamente importante na minha formação também. Certo. Era um cara que nos acompanhava, um cara que assinava embaixo, endossava, né, a participação dele na nossa vida. Um cara que assumiu verdadeiramente a responsabilidade de um pai naquela ocasião. E aí foi um cara extremamente importante, juntamente com Mainha, a conduzir esse processo todo, né, esse caminhar e fazer com que a gente, né, direcionasse a vida da forma como ela tinha que ser, com retidão, com responsabilidade, assumindo os compromissos, respeitando o próximo, enfim. Tá dando certo, né? Tá dando certo. Princípios e valores, cheque, né? Que bom. Danilo, e aí quando tu escolheu estudar História, naquele momento, o que era que tu visualizava, assim, era a parte acadêmica, o que era que, naquele momento... Cara, eu trago um pouco para trás, né, esse desejo, né, essa chama, né, que eu adquiri foi, por incrível que pareça, na Lourdinas. Eu tinha, logo após o falecimento de Painho, Mainha disse, é interessante que você busque uma atividade esportiva, uma atividade extracurricular. E lá a Lourdinas oferecia todas as modalidades, basquete, vôlei, futsal, enfim. Eu lembro que tu jogava muito handebol também, né? Rapaz, eu fazia um pouquinho de tudo, Breno. Mas o vôlei realmente me conduziu para o esporte assim, de uma forma mais profunda, podemos dizer, né? E aí foi quando eu conheci FIFA. Então, o vôlei naquela época me chamou a atenção, por quê? Justamente pelo capitão, pela pessoa que conduzia os treinamentos. E FIFA, ele foi um cara que despertou em mim o desejo de praticar vôlei.
Certo. coisas que eu não vi nos outros professores, não desmerecendo, mas sabe aquela coisa de conexão, né? De você... Inspiração de você perceber que, pô, o cara vai conseguir contribuir comigo. Mesmo de forma intuitiva, eu muito pequeno, não tinha condição de mensurar a dimensão de tudo, mas foi uma questão de afeição, né? De conexão. Então, FIFA, em um dos treinamentos, quando eu percebi a forma como ele conduzia tudo, eu disse, mãe, eu quero praticar vôlei. E ele foi minha primeira referência como liderança, né? Certo. Inclusive, tempos e tempos depois, a filha dele, Kalene, ela foi colega minha de trabalho, eu pude gerenciar a carreira dela por um certo período, depois ela foi promovida, a gente se tornou parceiro, né, de gestão, depois mais para frente um pouquinho a gente se tornou parceiros de sala de aula, e aí eu volto de novo para falar um pouco desse processo que FIFA, né, fez com que eu despertasse para essa questão da história, né, do curso de História. Então, na medida que FIFA, em cada treinamento, passava os fundamentos, acompanhava, fazia, né, todo o trabalho dedicado à base, à formação de um atleta, aquilo foi construindo em mim, despertando em mim o desejo, né, e a inspiração de poder compartilhar com outras pessoas, né, a minha experiência, aquele tipo de aprendizado. Então, o curso de História, ele me fez refletir dessa maneira. Eu disse, eu vou fazer História, é um curso voltado a humanas, é um curso que eu tenho uma afeição, um curso que eu tenho uma afinidade muito grande, né? A minha carreira na escola, ela me mostrava muito isso. Eu me saía muito bem nas provas, enfim, era uma aula que eu gostava, eu tinha prazer. E eu acredito que eu devo muito isso também aos professores que passaram por mim naquele processo todo, que são inúmeros. Eu não vou citar nomes para não ser... Tinha muitos bons professores de História. Muitos mesmo. E aí eu resolvi fazer História para poder transmitir, né, a minha experiência e todo o conteúdo de uma forma completamente diferente. Certo. Então esse olhar que eu tinha era justamente para fazer com que as pessoas lembrassem de mim, né, dessa maneira. Eu acredito que e aí, nessa capacidade. Aí o primeiro trabalho profissional, depois que terminou o curso, aonde foi? Na verdade, Breno, eu paralisei o curso a partir do momento em que eu tive uma oportunidade de trabalho. Então eu tive que engavetar esse sonho, naquela época, de lecionar, de ir para a sala de aula. O curso de História eu não consegui concluir. E aí eu passei a ser servidor público da Justiça Comum, através de uma prestação de serviço. Certo. Aqui em Campina Grande, fora Afonso Campos, passei acho que quase 8 anos lá. Bom tempo. Dos 18 até os 26, se eu não me engano. Um negócio assim, me falha a memória. E aí, lá eu tive a oportunidade também de saborear de vários setores. Eu sempre fui muito disposto, eu sempre fui muito corporativista. E quando quando eu busco, né, alguma oportunidade, é porque eu sei que eu vou dar o meu melhor, porque eu sei que eu vou contribuir e fazer história. E como foi a experiência? Porque assim, a gente sempre nota que um serviço público, ele é diferente do privado, às vezes em dedicação ali dos colaboradores. E aí, como foi a primeira experiência profissional, acredito que você estava com muito gás de trabalho, deve ter chegado lá e tentado arrumar a casa, foi mais ou menos isso. Breno, eu iniciei lá na Justiça, no fórum, né, num setor de informação processual. O telejudiciário era um equipamento da Justiça na época. Eu não sei se hoje ainda funciona o telejudiciário, mas na época era um equipamento que funcionava dentro da Justiça, dentro do Fórum Afonso Campos, para informar não só as partes, né, contidas no processo, como também os seus representantes advogados.
E aí a gente ficava numa cabine, uma impressora, computador, recebendo essa demanda. Então, era uma demanda que chegava, que ela não estava já prevista. Pudesse ser que hoje eu trabalhasse muito com essas informações e amanhã nem tanto. Uhum. Né? Então, o que me dava prazer, e aí é algo que eu trago e carrego muito na minha vida, é buscar prazer em qualquer atividade que você se propõe a fazer. Porque você não faz nada amarrado, você não faz nada forçado. Né? Então, existe uma relação, existe uma negociação. Se eu vou trabalhar com o Breno, é porque houve uma negociação. Eu aceitei, Breno também aceitou. Então, quando eu assumi, né, esse compromisso com a justiça e com o telejudiciário, foi realmente para dar o meu melhor. E eu ficava naquela expectativa todos os dias de manhã, trabalhava de 7 a 1 hora da tarde, eu acho que era horário corrido, faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. E aí eu ficava naquela expectativa de receber as pessoas e poder colaborar. Então, eu conseguia enxergar naquele simples gesto de pedir a numeração do processo e imprimir como um gesto colaborativo, né, de informar a pessoa sobre a movimentação processual. Então, eu me sentia... Seu papel era aquele, você queria cumprir. Eu me sentia extremamente útil. Então, quando você se sente extremamente útil naquilo que você faz, isso lhe dá prazer. Né? Então, é um gancho que você vai... E é uma costura que você vai fazendo e vai lhe dando a oportunidade de a cada dia, né, desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível. E foi aí que eu comecei a chamar a atenção dos outros setores, né, a direção do fórum, junto com o secretário, começaram a perceber a minha dedicação, o meu empenho, a minha produtividade, né, em não abrir mão de zerar uma fila, por exemplo, não abrir mão de atender todas as pessoas, né, que começaram a lhe dar mais responsabilidade. Começaram a me dar mais responsabilidade, começaram a me mudar de setor, rodiziar. E aí, graças a Deus que eu tive essa oportunidade de conhecer outros setores lá no fórum. O setor de expedição, por exemplo, central de guias. Daqui a pouco tu sabia tudo, sabia mais do que o bicho, diretor do fórum. Eu comecei a aprender um pouco de tudo e me relacionar. Porque a vida da gente é um network, né? Verdade. E quanto mais a gente se relaciona, mais a gente aprende e mais a gente se conecta. E as oportunidades, elas chegam naturalmente. Então, Verdade. naquela ocasião ali, eu pude selar grandes alianças, né? Eu sempre fui muito validado pelas pessoas que estavam comigo em cada setor. E isso me fazia me recarregar para o dia seguinte, e aí passei... Era uma motivação diária. E passei 6 anos contribuindo, e aí eu quero deixar o meu abraço para quem é servidor, né, da Justiça, dizer que eu fui muito feliz naquele período, e também desejar a todos aí uma jornada, né, próspera, a cada um deles. Semelhante a como foi a sua, né? Sem dúvida. Danilo, aí eu lembro demais que teve um momento aí que o BNB... Tava muito ativo aí, o Banco do Nordeste aqui na cidade tava bombado aí. Todo canto que a gente chegava era não sei se a gente chamava de consultor. Um agente de crédito. Um agente de crédito tava ativamente oferecendo um crédito. Chegava um amigo meu dizendo, rapaz, tu não quer um crédito ali do Banco do Nordeste, não, um juro baixo, não sei o que e tal. Então, como é isso? Aí, nessa, eu até peguei 2 vezes um crédito amigo, né? Isso. E aí, quando eu fui investigar um pouco, eu disse, mas quem é que organiza isso? Rapaz, quem lidera esse povo todinho aí é Danilo. Eu disse, Danilo do tempo da escola, Danilo. Eu disse, meu amigo, esse negócio tá com tudo. Aí foi quando as redes sociais estavam mais ativas, eu te seguindo, e aí depois eu vinha, você no interior, numa cidade, em outra, eu disse, meu irmão, o bicho tá com tudo aí. E aí numa dessas contratações, aí eu fiquei, quem é que lidera aí? Fulano. E Danilo é o que? Não, Danilo é quem manda na gente, tudinho aqui, tá vendo esse povo aqui? Eu digo, mas rapaz, que massa, bicho. Aí eu queria que tu contasse um pouco como começou lá no
no Banco do Nordeste, e esse período aí do Crédito Amigo. Conta um pouquinho da experiência, que eu acho que talvez lá foi onde você conseguiu passar até a oportunidade de liderar muitas pessoas. Isso, né? isso. Falar do Crédito Amigo, Breno, para mim é uma satisfação, um prazer que eu tenho imensurável, cara. Eu acho que eu não consigo transmitir o quanto é prazeroso falar do Crédito Amigo, sabe? O Crédito Amigo, ele palpita ainda em mim, ficou muito vivo. Antes até de tu complementar, tu diria que as experiências mais gratificantes profissionais assim que tu teve foi lá? Cara, eu posso considerar que a experiência do Crédito Amigo foi a experiência que me deu a oportunidade de me formar enquanto profissional. Né? Assim, na verdade, ela consolidou, né, a minha vida profissional. Foi o programa, através do Instituto Nordeste Cidadania, que me fez ver, né, a vida, valorizar inteiramente as pessoas, as oportunidades, e hoje eu consigo enxergar a vida de uma forma muito mais especial diante de toda a experiência que eu vivi nesse período de quase 12 anos. De fora assim, vendo, Danilo, a gente via assim, com certeza vocês tinham metas de empréstimos e você batia essas metas com a equipe, mas do lado de cá, quando a gente buscava aquele dinheiro, aquilo estava ajudando imensamente ali o pequeno empresário e acredito que muita gente chegava para lhe agradecer, o pessoal da Sem equipe, dúvida, né? sem dúvida, sem dúvida. Como foi que começou essa... O Crédito Amigo chegou na minha vida de uma forma inusitada, né? Eu fiz o primeiro processo seletivo após deixar o fórum, né? Eu fiz o primeiro processo seletivo, fiquei em um banco de talentos, numa carga reserva de contratação. Essa carga reserva, infelizmente, ela não chegou, expirou. E aí eu fui morar em Mossoró. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa agropecuária, produtora de melão, tomate, que eu acredito que foi um laboratório. Eu acho que foi... Deus, ele é muito perfeito, né? E eu fui conduzido para essa oportunidade em Mossoró. Eu acredito muito para uma preparação para eu viver uma experiência, essa experiência maravilhosa que eu vivi no Crédito Amigo. Então, eu passei 2 anos nessa empresa. Lá eu tive a oportunidade de também passar por vários setores, assumir várias responsabilidades. Cheguei a ser presidente de CIPA na empresa, uma empresa que trabalhava com 500 funcionários, onde a gente conduzia da melhor forma possível o setor administrativo, né, dentro das condições que a gente tinha. E nisso, até como tua formação na área de história, tu vinha se preparando, estudando gestão. Sem dúvida, né? sem dúvida, sem dúvida. E a empresa também me deu oportunidades, né? Me proporcionou, né? Qual era o nome da empresa, Danilo? Ecofértil. Eu acredito que hoje ela não exista mais. Certo. Mas era uma empresa de Mossoró, mas que ela estava instalada, a sua produção estava instalada na divisa entre Rio Grande do Norte e Ceará, próximo ali de Canoa Quebrada. Certo. Bem na divisa. E lá eu passava a semana trabalhando, dormia, acordava no trabalho, e lá foi quando eu, na verdade, obtive algumas experiências que me acrescentaram muito para que eu pudesse viver a experiência do Crédito Amigo. Então, quando eu voltei de lá para Campina, eu mais uma vez insisti e busquei uma oportunidade no Crédito Amigo. Certo. Principalmente porque eu percebia a oportunidade de fazer carreira. É uma empresa que ela investe muito no seu contingente. Né? É uma empresa que valoriza muito as pessoas, né? de valores. A gente acaba enxergando mais no Banco do Nordeste, consequentemente no Crédito Amigo, uma função mais social até do que lucrativa, né? Lógico que o banco deve ter essa função, mas tem muito essa ligação, né? Sem então, dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Assim... O Instituto Nordeste Cidadania é um OCIP que operacionaliza os recursos do banco através do programa Crédito Amigo. Certo. Então é uma entidade sem fins lucrativos, trabalha com os recursos do banco, né, a juros muito baixos, quase que zero, né, e através de um empréstimo acompanhado e orientado. Né?
ou seja, focado em pequenas empresas, focado em pequenos empresários. negócios, micro e pequenos negócios. Certo. Então eles emprestam capital de giro, né, é o principal produto, é o carro-chefe, e também outros tipos de crédito para investimento, projetos, né? Equipamentos, reformas, enfim. Então, a partir do momento que eu fiz esse segundo processo seletivo, já mais maduro, já mais calejado, com mais experiência, eu consegui, né, ser contratado. E, Breno, interessantíssimo de contar é que num período de 7 meses, eu passei a gerenciar a equipe que eu fazia parte, lá. Que me colocou lá, né, que me acompanhou no processo seletivo. Eram 8 integrantes na época, 8 agentes de crédito, um gestor, que lá é denominado o coordenador. E a partir daí eu visualizei como a oportunidade da minha vida. Certo. Justamente observando essa questão da carreira. E me apeguei muito ao coordenador. Me apeguei no sentido de perceber nele, né, uma inspiração, um cara que eu podia contar, um cara que eu podia ter a certeza de que ele daria o melhor dele, o que ele tinha de melhor de experiência, ele conseguiria me passar. O qual eu quero mandar um forte abraço é Luciano. Luciano hoje, inclusive, é corretor de imóvel, Luciano Barreto. Não sei quem é. Ele é um cara que... Ele é um cara que... chegou a trabalhar comigo uns 6 meses. Luciano foi um cara muito importante na minha trajetória dentro do programa. Ele foi o cara que me formou. Ele foi um cara que me orientou, me direcionou e despertou em mim aquele desejo de buscar voos maiores. E aí, 7 meses depois, através de um processo seletivo, que inclusive foi o primeiro processo seletivo do programa, né, em todo o seu período, que antigamente os processos seletivos eles eram através de meritocracia, né? Certo. Fulano bateu meta, tá merecendo, tal, vai. E aí a empresa, na verdade, ela vai se especializando, evoluindo e começa a observar outros atributos nos profissionais, as habilidades, os conhecimentos, as atitudes, né? E aí, capacidade de liderar, capacidade de liderar, né? A capacidade de ser resiliente, enfim. E aí eu consegui essa promoção através do processo seletivo. E aí a história é muito longa, eu gerenciei mais de 10 equipes, abri várias unidades aqui em Campina Grande, Santo Antônio, Centenário, né? Gerenciei a equipe do centro, reinaugurei a unidade de queimadas, onde gerenciei por muito tempo também. Depois fui para Patos, passei quase 3 anos lá, 2 anos e pouco lá. Gerenciei a unidade de Patos, uma unidade gigantesca. Só fazendo uma interrupção aí. Até onde eu acompanhei esse tempo todo, você sempre foi um cara muito família. Casou cedo, não foi? Casou com quantos anos, Danilo? Casei cedo, cara. Casei acho que de 21 para 22. Pois é, teve filho cedo também, filho né? cedo. E aí, como foi ter que conciliar isso aí? Exato, essa conciliação, difícil, viajando para Patos, tal, muita família renúncia aqui. Muita renúncia. Chegou a morar, deixou a família aqui, morou só um tempo num local, Isso. outro vinha só fim de semana. Quando eu fui transferido para Patos, eu passei um mês morando sozinho. E aí até me estabelecer, até encontrar realmente o local, um lugar adequado para receber a família, né? Eu tive que passar esse período lá sozinho. E muita compreensão da esposa também, saudade do muita filho. compreensão, saudade e muita renúncia também. Querendo ou não, você termina gerando, né, uma certa instabilidade, porque quando existe renúncia, né, existe também do outro lado uma resistência para essa renúncia, né? E aí quando você se depara com uma situação dessa, né, onde de um lado está o sonho, do outro lado está a família, então você precisa conciliar e trazer a família para junto do sonho, ou abdicar do sonho para viver, né, a expectativa da família. Ou então, abdicar da família. Ou abdicar, né, da família. Então
uma situação extremamente delicada, né? É um processo que você tem que mastigar bastante. Mas assim, Deu para conduzir. deu para conduzir, que ela conseguiu compreender muito bem, né? E pôde me acompanhar em todo esse processo. Foi uma grande apoiadora e continua sendo uma grande apoiadora de tudo, um entusiasta, né? E, enfim, então de Patos eu voltei para Campina, e em Campina a gente encerra, né, as atividades junto ao Crédito Amigo aqui em Campina Grande após o meu retorno de Patos, né? Entendi. Queria te perguntar o seguinte, ao longo desse tempo aí você se deparou com muitos empresários, pequenos empresários, que provavelmente alguns hoje são grandes empresários, estão empregando mais gente. Teve em Patos, teve em Queimadas, teve em Mossoró, região lá próxima. Tu enxerga que que a temática desse nosso podcast só podia ser de Campina? Tu enxerga algo diferente na atitude, no modo de agir dos empresários daqui, na condução? O que é que tu pode comentar disso? Assim, hoje você tem uma visão muito geral do mercado e eu queria que tu compartilhasse um pouquinho disso aí. A minha experiência no Crédito Amigo me fez enxergar o mercado de Campina de uma forma completamente diferente, né? Eu pude me aprofundar nesse olhar gerencial, né, observando algumas nuances, alguns detalhes que precisam ser reposicionados. Eu não sei se por falta de conhecimento, por falta de atitude, por falta de habilidade, enfim, na ocasião da minha experiência no Crédito Amigo, a gente sentia essa necessidade do empresariado local, né, fazendo tudo muito de forma intuitiva, fazendo tudo muito, como é que eu posso dizer, ao bel prazer das informações que chegavam e dos pitacos que chegavam até ele, das sugestões que chegavam até ele. Porque fulano disse, porque Beltrano disse, porque Cicrano, porque minha família acredita que não é interessante fazer dessa maneira. Então existe um certo comodismo, um certo medo, e aí é completamente compreensível, né? Onde se investe dinheiro, né? Existe uma certa cautela. Mas o que eu percebi em todo esse processo foi isso, essa resistência de ultrapassar de fase. A gente tinha aquela ideia de que o empreendedor ele conseguiu chegar num estágio e para sair daquele estágio para o próximo estágio ele resistia. Certo. Então esse foi um grande desafio que eu encontrei pela frente, de quebrar as barreiras através da orientação empresarial. E aí a gente tinha que fazer um papel de coach mesmo, de chegar a ouvir, entender todas as dores e mostrar um caminho completamente diferente, onde se gasta menos energia para se conquistar, onde se investe da forma correta, onde se aplica no momento certo, onde se entra com mais cautela, né? Enfim. Tinha algum apoio assim do Sebrae, algum órgão assim que... O Sebrae já faz esse trabalho, né, de apoio, não só o Banco do Nordeste, mas para qualquer empresariado, para qualquer comerciante, prestador de serviço, enfim. Ele já presta esse serviço com as oficinas, né, as oficinas SEI, né, sei comprar, sei vender, sei administrar, enfim. Eles têm várias oficinas. Vocês muitas vezes encaminhavam para... A gente encaminhava, como também realizava as atividades em parceria, né? Então, os eventos que o programa fazia, né, nas comunidades, a gente, na maioria das vezes, contava com o apoio não só do Sebrae, como também das casas do empreendedor. Então, a gente tinha essas ligações muito fortes, né, com essas instituições, para que eles pudessem incrementar, digamos assim, todo esse processo educativo, né? Entendi. A dificuldade maior é essa habilidade com dinheiro, sabe? A habilidade com dinheiro. Infelizmente,
na nossa grade curricular não existe a matéria de economia. De empreendedorismo. E muito menos de empreendedorismo, né? Então, o indivíduo, né, ele tem essa ausência na formação. Quando a gente entra na vida acadêmica, da mesma forma, a gente aprende a ser acadêmico e não empreendedor. Os Acho professores, que eles não despertam. Empreendedorismo, né, seria imprescindível. Imprescindível, né? Durante toda a carreira estudantil de qualquer pessoa. Eu acredito que esse encorajamento através dessa matéria, dessa cadeira, desse conteúdo, né, acredito que essa mudança de chave chegaria rapidinho. Entendi. Danilo, e terminou esse ciclo aí no Banco do Nordeste, no Crédito Amigo. Qual foi o que foi que tu viu assim? Vou para onde? Não era ainda, não vou ser presidente do Campinense, não estava ainda nem no radar, né? Pois é. Assim que a gente encerrou as atividades com o Crédito Amigo, lógico que 12 anos não são 12 meses nem 12 dias. Muita né? história, muita ligação. História, muita ligação. Aprendi muito, mais do que ensinei. E eu já tinha um projeto engavetado, né, de um negócio, que ela sempre teve muita habilidade na cozinha. E um dos pratos dela eu sempre, como é que eu posso dizer, fugia do normal. Certo. Eu me impressionava, que era um salpicão que ela fazia. Certo. Mas toda vez que eu provava daquele salpicão, era algo que fugia do normal. Certo. Rapaz, era o paladar, eu disse, mas não tem condição, bicho. Outros também. A gente vai ter que colocar um negócio desse. Vamos pensar. E aí, nesse período de incubação, eu, juntamente com ela, desenvolvi a marca, através também do apoio de amigos, e a gente chegou, né, ao meu salpicão. E aí eu fui, assim, naquele momento louco, empreendedor e louco, como é que eu teria condições de colocar um negócio especializado em salpicão, onde é um prato único, a gente não consegue incrementar nada nele, como é que eu vou vender isso, como é que eu vou embalar, como é que vai chegar no cliente, enfim, como é que eu vou vender isso. E aí a gente começou a fazer todo aquele processo de prova, de gramatura, o que é que a gente ia utilizar, mas a receita tinha que ser exatamente aquela. E aí a gente colocou o negócio inclusive deu super certo, e aí a gente teve também uma experiência incrível com esse negócio. Eu sou tão doido, Breno, que eu tive que participar de todo o processo. Acompanhei o processo de fabricação do salpicão, o corte, né, o fornecedor. Sabia a receita mesmo. Sabia tudo, eu só não colocava a mão na massa, mas eu sabia o custo de tudo, o que cada item daquele representava, enfim. Certo. A importância de cada um, a importância da gente não perder a qualidade da receita, independente do volume, a embalagem, o momento da chegada do cliente, a rapidez, o tempo de resposta, do pedido à entrega. Eu sempre me preocupo, a conservação, né, enfim. E aí eu participei de todos os processos. Eu atendia, eu embalava e eu entregava. Eu passei 2 meses fazendo isso todos os dias. E o horário de atendimento era de 9 da manhã a 10 da noite. Eu queria entender, né? É porque salpicão o cara come no almoço, no lanche. Eu queria entender como reagiria o meu público-alvo em relação ao meu produto, que naturalmente chegava de forma inusitada no mercado e de forma exclusiva. O salpicão da La Suíça sempre foi um salpicão tradicional de Campina. Referência, assim, até então. Referência. E aí eu ficava naquela expectativa, rapaz, como é que o consumidor de Campina, como é que essa pessoa, essa persona vai reagir de acordo com esse produto exposto dessa forma. Eu tive que pagar para ver. Abria de 9 da manhã, fechava de 10 da noite. E aí eu comecei a entender... Já era muito online, assim... Eu comecei... Instagram, ou era muito boca a boca Tinha Instagram, tinha
tinha Instagram, o boca a boca é natural acontecer, né? Mas a gente tinha uma página, né, no Instagram e... Fornecia assim para, às vezes, restaurante ou não? Era mais pro Por público enquanto final? não, por enquanto não, só o final. E aí, o que foi que eu fiz? Eu entendi os picos, né, dos pedidos, De horários. de horários, enfim. E aí a gente começou a entender melhor, estudar melhor para poder direcionar as energias de forma, canalizar as energias, digamos assim, né? Então, foi uma experiência incrível. Foi, acho que quase um ano com essa atividade em funcionamento. E no seu auge, eu resolvi fechar por conta da pandemia. Sei. Foi exatamente na pandemia que eu resolvi fechar. E aí fica aquela dúvida no ar. Será que eu tinha estourado? Será que eu tinha dado um grande salto? Ou como seria, né? Fica o questionamento no ar. Porque assim, todo esse mercado no auge da pandemia, quando começou a acomodar as coisas, esse mercado cresceu demais, né? Essa entrega, provavelmente vocês teriam se adequado muito bem aos deliveries, iFood e tudo. Isso. Rapaz, eu tô... Só que os insumos, Breno, aumentaram muito naquela época, né? Sei. O frango, por exemplo, o frango, que era o ingrediente principal, eu ia sofrer muito, duras né? penas, porque eu ia ter que aumentar o valor para o consumidor e isso eu não sei até que ponto, qual seria o reflexo disso. Mas a gente fecha exatamente pós-Natal. Entendi. A gente encerra as atividades no dia Mas tá aberto. 24 de dezembro. Estão com a mente aberta para se precisar colocar em prática de Sem novo, dúvida né? alguma. Eu acredito que o Só Pode Ser de Campinas possa ser que desperte. Pois é, bicho, eu acho que a gente vai ter que trazer um salpicão desse aqui, experimentar e começar a divulgar. Porque também assim, por exemplo, a gente citou o salpicão da La Suíça aí, eu imagino que, assim, tem dias que a gente pensa assim, rapaz, eu queria comer alguma coisa, o que é que a gente queria comer? Salpicão da La Suíça, vai lá e compra. É verdade. E muitas vezes ninguém procura ver se o preço aumentou, então Isso. talvez ia só readequar o nicho que você ia atender, né? Aumentar o preço e se é bom assim tem mercado ainda, né? Tem que testar. E aí estourou a pandemia, deu esse baque aí, rapaz, não vou tentar. Isso. Vou pensar em seguir um outro caminho. Isso. E aí, pouco tempo depois, eu comecei a dar consultoria, prestar consultoria empresarial, né? Fiz alguns treinamentos para algumas empresas de Campinas. Uma boa formação também na área de finanças, também estudou bastante, né? E, inclusive o Cred Amigo ele me direcionou para isso, né? O programa me direcionou para isso. Então, além dessa formação, eu também tenho uma formação em coaching e isso aí juntou, né, a tampa e a panela e deu essa casadinha interessante. Então passei a dar consultoria empresarial. E só interrompendo essa formação em coaching, quem eram as pessoas assim que mais te inspiravam, que tu estudou mais, leu mais? Era o Paulo para mim, Vieira mesmo. Paulo Vieira é um cara que desenvolveu uma metodologia que hoje é referência não só no Brasil, mas no mundo. Eu não tive a oportunidade da formação dele, mas lógico que é reflexo do trabalho que ele tem feito, né? É um trabalho espetacular, extraordinário. Eu leio muito sobre isso e acompanho, né, outros mentores, né? E a gente tem Cortella, né, que é um cara que me inspira bastante. A gente tem Tiago Concer, tem Caio, enfim, tem uma galera aí que tem essa formação também, mas que tem uma pegada, né, um pouquinho diferente, voltada ao empreendedorismo, que é algo que me atrai muito, que é a minha praia, né? Certo. Então, isso me acrescenta muito, me inspira demais. E foi aí que, após o encerramento das atividades do Salpicão, a gente passou a dar essas consultorias, a levar um pouquinho da experiência que a gente teve em gestão de pessoas, de processos e de resultados,
para empreendedores locais aqui da cidade. Certo. É uma experiência que eu tive bastante interessante foi com o Bessário, né, o Bem Crescer. Sei, de Henrique. Isso. Henrique, um grande amigo, me deu essa oportunidade. Lógico que a gente também leva uma carga de experiência e acrescenta muito na rotina de trabalho deles, mas eu encaro isso como uma grande oportunidade. Assim como eu estou encarando hoje aqui com você, uma grande oportunidade também. E naquela ocasião lá com o Henrique, eu pude conhecer, né, essa, como é que eu posso dizer, essa prateleira, né, do mundo educacional infantil, Que é bem sensível, que é né? bem sensível. Criança é um berçário, né? Isso. Deve ser. E conhecer os profissionais que atuam nessa área aí é que é fantástico, né? Então, E que tem toda aquela sua experiência humana, de Isso, pessoas. isso. Lá ainda tem com mais ênfase, né? Isso, Porque isso, como se fosse a mãe das criancinhas enquanto eles estão lá, né? exatamente. Lá a gente pôde fazer um trabalho bem legal, né? A entrega foi muito positiva pela doação também da equipe, das pessoas que estavam lá. E logo em seguida a gente termina chamando a atenção, né? E o pessoal da Negociale me convidou para fazer parte da equipe na gestão, né, da equipe de corretores. Eu lembro demais e eu fiquei feliz. Depois a gente até se encontrou em eventos do mercado imobiliário, né? Eu digo, mas, rapaz, Danilo agora vai estar mais presente aí na nossa rotina. Fiquei feliz quando eu tive lá na Foi uma experiência Negociale. muito bacana mesmo. Eu considero uma experiência inusitada na minha vida, né? Conduzir pessoas para mim minha zona de conforto, porque a gente já tem uma experiência, lógico que é uma experiência desafiadora. Cada experiência dessa é desafiadora porque a gente lida, né, com sentimentos, com ideias completamente diferentes, comportamentos completamente diferentes. Nunca uma equipe é igual a outra, né, independente do seu segmento. Eu imagino talvez tenha sido um desafio, porque você quando começa a entender esse mercado imobiliário, o gerenciamento em imobiliária, você passa a ver que os corretores que compõem a equipe, na Negociado, por exemplo, como a maioria das outras, eles só recebem por comissão, né? Isso. Não recebe salário fixo, Isso. é mais Não comissão. são seletistas. Pois é, então acaba tendo que ter um tato e um trato diferente. Diferente. A cobrança Isso. quase não existe, é mais assim, é vender a cultura organizacional da empresa, fazer aquele corretor absorver, né? Isso. E aquilo ele vai jogar no seu time, mas como se ele não estivesse ganhando nada por isso, né? Ele que contribui mais. Imagino que tenha sido um desafio entender isso. Gigantesco, um desafio gigantesco. E houve um impacto muito grande com a minha chegada. Né? Gerou aquela dúvida: o que é isso? Quem é esse cara e o que é que ele vem fazer aqui? Ele vem especular o nosso trabalho ou ele vem nos ajudar, nos auxiliar, nos dar um suporte? Ou nos cobrar. Ou nos cobrar. Como será isso? Então aí no dia a dia, eu fui quebrando alguns paradigmas, né, alguns preconceitos, porque é natural você criar esse conceito prévio de alguém sem conhecer, é natural. O que é que esse cara vem fazer aqui? Então, eu reuni a equipe toda e deixei muito claro que a minha participação seria justamente para não só direcionar, gerir, mas acima de tudo, apoiar. E esse apoio, não só logístico, mas um apoio emocional, um apoio... como um orientador, como um motivador, né? Um apoio que fizesse com que essas pessoas elas buscassem, né, entender o processo, né, da venda de um imóvel, né, de uma maneira completamente diferente. A gente sabe da maturação que leva na venda de um imóvel, é completamente diferente de outro produto que a gente tem no mercado, né? Então, às vezes, ou muitas vezes, dependendo muito do perfil do corretor, ele se frustra bastante, né, com esse processo. E eu estava ali justamente para mostrar que requer tempo, requer um trato diferente. Cada cliente
né, tem um comportamento que requer de nós uma resiliência muito grande em observar o momento certo de você, né, entrar, se posicionar, orientar, Tem muito a ver sugerir. com a paciência que o profissional o corretor tem que ter Isso, e atrelado a uma persistência também, isso. né? Em acreditar na profissão e no negócio. Uma coisa que eu percebi imediatamente quando eu entrei no mercado imobiliário é que o corretor ele tem uma vida muito solitária. E o que eu fazia no dia a dia era justamente preencher essa solidão, preencher esse vazio, né, com um acompanhamento. Entendi. Buscar entender como é que anda a captação, qual a dificuldade que ele encontra na etapa de captação, qual é a dificuldade que o corretor encontra na etapa da informação, né? Ou seja, percorrer o funil de vendas da melhor forma possível, né? Abrindo os caminhos, mostrando, clareando, né, para essas pessoas esse caminho para que eles pudessem atingir os objetivos, né? É bem desafiador essa área aí, Demais, né? demais. Cabe outra conversa só disso, né? Cabe. Danilo, e aí eu notei assim de longe que foi mais ou menos nesse momento que você começou que imagino eu, não tenho total certeza, a gente vai saber agora, que aí por todo esse seu amor ao Campinense, por toda essa sua, aquela chama ali de torcedor, me parece que o Campinense estava num momento precisando mesmo de pessoas que abraçassem, que roesse aquele osso ali que ninguém queria. Talvez seja o que o 13 tá mais ou menos passando agora há pouco. E aí foi nesse momento acho que tu começou a estar mais envolvido ali, muito provavelmente sem pretensão, ali era mais para ajudar, né? E aí foi nesse momento que tu tava ali na negociada e começou a ter aí, e aí o que foi que tu primeiro se envolveu ali no Campinense, o que foi o negócio assim que te chamou de dizer, rapaz, eu tenho que sair daqui ali que eles estão precisando, e eu amo esse time, eu tenho que contribuir com o que eu posso. Pois é, Breno. O Campinense, indiscutivelmente, é o meu estilo de vida. O Campinense, para mim, é estilo de vida. Há quem ache que eu sou louco, mas cada um, né, busca o seu porto seguro, né, em relação a bem-estar, né, enfim, lógico que trazendo Deus para junto, né, temendo muito a Deus, se apegando muito com Ele no dia a dia. Mas o estilo de esse Era o seu escape nesse momento assim, meu escape. O Campinense sempre foi, na verdade, um item muito importante na minha vida, não só de lazer e entretenimento, mas como podemos dizer, uma religião, né? Uma religião. E aí, diante da minha forte ligação com o clube, né, eu tive a oportunidade de participar, né, lá atrás do processo de fundação de uma das torcidas organizadas do clube. Sempre tive qual era, Danilo? facção jovem, e essa torcida na época ela realmente entrou de uma forma completamente diferente na dinâmica, né? A gente teve a oportunidade de conhecer, né, lá fora, a proposta das torcidas, e a gente pôde trazer o que tivesse de melhor para a arquibancada. Bandeiras, faixas diferentes, a forma de torcer diferente, a forma de impulsionar o time de uma forma completamente diferente do que já era tradicional. Então a ideia da gente naquela época foi justamente de empreender na arquibancada, fazer a torcida despertar para um novo momento. E lá em 2003 a gente pensava daquela forma, e para aquele período que eu passei, eu tenho certeza absoluta que eu entreguei, contribuí muito, né, para o clube. E nessa ocasião aí, nesse processo todo aí, eu tive a oportunidade de conhecer os dirigentes, de me relacionar com os presidentes. Tive um relacionamento muito acolhedor, aberto. Eu participava de algumas atividades lá no clube, né? Pude contribuir também com a minha experiência em algumas etapas que requeria
o acesso do torcedor, né, num chamamento de uma partida mais importante, né, num chacoalho, né, que deveria acontecer em determinado momento. Enfim, sempre ficou muito claro para todo mundo que me conhece meu amor e minha dedicação ao Campinense. E aí, quando foi em dezembro de 2021, Felipe acabara de se tornar o presidente do Campinense em um período, em um mandato tampão. De 2020, melhor. Dezembro de 2020. Dezembro de 2020. Você agora me salvou. Dezembro de 2020 ele teria sido eleito. Naquele momento você tinha muito a cara da torcida da facção? Não. Ou não? Não, a facção eu passei de 2003 a 2007 por aí. E aí em 2007 eu me desvinculei completamente, onde eu pude, a gente já conversou muito sobre isso aqui, eu foquei na minha carreira profissional. E era só mais um lazer ali. Formei a família. O Campinense. E o Campinense, sim, ele está acima de tudo. Independente de qualquer tipo de agremiação que apoie o clube, mas o Campinense sempre esteve acima de tudo. E eu continuei acompanhando o clube, contribuindo de todas as formas. Né? E aí, em dezembro de 2020, Felipe me convidava para assumir o departamento de comunicação e marketing. Certo. Felipe eu conheci de arquibancada e a gente pôde criar uma relação muito forte de amizade e principalmente de confiança. E foi através disso que ele me convidou. E aí o primeiro pedido que eu fiz a ele foi o seguinte: Felipe, eu terei autonomia na minha pasta para dirigir o departamento de comunicação e marketing. Total autonomia. Eu disse, pronto, então tá aceito. E foi aí que a gente começou a trabalhar, né, buscando reacender, né, aquela chama perdida, né, ferida. O Campinense não vinha tão bem da forma como o torcedor enxerga, como o torcedor encara, né, no gramado. Passava por algumas turbulências. A mudança de gestão, a alternância de poder, digamos assim, ela termina que sacrificando um pouco a relação de confiança do torcedor para a instituição, né? E a partir do momento que eu tive a oportunidade de dirigir essa pasta, a minha principal bandeira era essa, era resgatar a autoestima do torcedor. Certo. E aí a gente partiu para dentro, né, do Instagram do clube, que era a única rede social ativa, era a única página oficial do Campinense, era o Instagram naquela época. E a gente fez um trabalho, era eu, Sami e Isaac. 3 colaboradores para uma página, para uma rede social de 62 mil seguidores na época. E aí veio aquele questionamento: poxa vida, como é que a gente vai se comunicar com essa galera? Como é que a gente vai se comunicar com eles? Eu não tinha ainda a experiência, né, de reação, né, como é que eles reagiam até então. Mas aí a gente começou a elaborar conteúdos, né, pensar em atividades que realmente chamasse a atenção, que prendesse a audiência. E foi assim que a gente começou a trabalhar, instalamos um programa de sócio-torcedor, né, e a partir daí a gente foi conseguindo ganhar espaço, né, dar a cara ao clube e fazer com que os investidores... Chamar a atenção dos investidores, né? Começassem a chegar, né, a se aproximar e trazer uma contrapartida, né? Então foi um trabalho, né, difícil, mas que foi muito prazeroso. Lógico que o resultado dentro de campo faz toda a diferença, né? E veio, né? Com toda a força, né? A gente teve um início de temporada extremamente difícil, né? Teve aquele 7-1 do Bahia que não me sai da cabeça até hoje. Na sequência, a estreia do Campeonato Paraibano com uma derrota para o São Paulo Cristal, inclusive a estreia do Campinense e jogando pela primeira vez com um time que tinha acabado de subir da 2ª divisão para a 1ª. Então veja só quanto traumático foi esse início de temporada do Campinense. Muito grande.
E aí a gente teve que gerenciar uma crise gigantesca naquela época, através das redes sociais. E graças a Deus os resultados começaram a chegar com os ajustes que foram feitos. Chegada do treinador Raniel, a chegada de Mauro Iguatu, a chegada de outras peças pontuais. O time, no linguajar do futebol, deu liga. O Campinense começou a ascender no campeonato, chegando à final do Campeonato Paraibano, né, batendo o 13, né, na primeira partida. Segunda partida foi um empate. Na sequência a gente foi galgando espaço, pontuando. Batemos o Botafogo no Almedão por pênaltis. A gente empatou o jogo. E no final, pênalti. A gente tira o Botafogo nos pênaltis. Vai para a final com o Souza. Né, um jogo extremamente difícil. A gente ganha a primeira partida em Campina, porque o Souza se classificou, teve uma classificação melhor, né, do que o Campinense. A gente fez a primeira partida em Campina, vencemos o jogo, um jogo duríssimo com o Souza, de 1-0. E lá, para acabar de fechar mesmo o desafio, a gente teve que jogar com o Souza 10 horas da manhã, em Souza, no Alto Sertão da Paraíba, onde a gente conseguiu encerrar a temporada com 0-0 e com o título paraibano. Né? E ainda gerava aquela expectativa do torcedor, como será a Série D? Como será a Série D? E a Série D ela chega para a gente na sequência de uma final contra o Souza, com o mesmo Souza numa quarta-feira. Deixa eu te interromper um detalhe. Assim, eu de fora, que eu sou um 13 anos, né? Então eu não acompanho o Campinense a fundo. Eu de fora, nesse momento aí eu comecei a te enxergar mais. Assim, tenho certeza que não é só porque eu lhe conhecia, mas os próprios amigos raposeiros chegaram e disseram, rapaz, Danilo tá fazendo um trabalho ali. Então assim, o que você julga, não só aquele trabalho de dentro de equipe, que com certeza você deve ter encabeçado sua influência como um líder de pessoas, mas eu enxerguei também de trazer recursos para dentro do clube, de buscar investidores, patrocinadores. O que foi que você fez ali que a gente começou a lhe ver mais? Assim, eu vou dizer de coração aqui, gosto das coisas muito claras sempre. Eu de fora eu estava enxergando mais do que até eu enxergava quem era o presidente à época, né? E eu queria entender o que foi esses palitinhos aí, quais foram que você mexeu. Quando a gente programou o ano do clube, através do departamento de marketing em relação a essas captações, né, eu tive a oportunidade de transitar muito em Campina, né, e de também entrar muito nos outros departamentos. Porque o departamento de marketing, a partir do momento que ele faz todas essas captações, logicamente que existe, né, uma etapa seguinte que é a distribuição disso. Como é que esse bolo vai ser fatiado? Certo. Quais são os departamentos que serão atendidos além do futebol? E aí eu tive a oportunidade também de transitar em todos os departamentos. E aquilo vai naturalmente me estimulando e quando você fala nesses departamentos, talvez a maior parte das pessoas que assistem aqui sejam mais ligados hoje ao mercado imobiliário e pode ser um pouco leigo. Quais são um time como o Campinense, ele é composto por quantos departamentos? Quantos departamentos exigem recursos hoje ali no Campinense? Breno, todos os departamentos eles requerem esse cuidado. E quais são? São a gente de tem um patrimônio, isso, né? a gente tem um departamento administrativo, de futebol, de patrimônio, o departamento médico, né, que monta toda essa estrutura aí. E a gente precisa... O futebol ele não é simples como a gente imagina. É uma empresa super complexa que muita gente opina e chega, né? Isso, exatamente. Vários diretores, vários dirigentes, né, gestores, né, que compõem toda essa mecânica. E aí a gente precisa tomar diversas decisões. E o departamento de marketing, como captador de recursos,
ele precisa estar inserido para conversar com esses departamentos, se alinhar com esses departamentos e juntos tomarem as decisões que realmente precisam ser tomadas. E eu tive a oportunidade de conhecer todos esses departamentos e conviver com todas as dificuldades de cada um deles. Necessidades. E aí, na época, Felipe, ele me deu essa anuência, ele me deu essa oportunidade de, junto com ele e os demais diretores, tomarmos as decisões juntas. Não era uma decisão unilateral, era uma decisão compartilhada mesmo, todo mundo opinava de fato. Eu acredito que o sucesso do Campinense em 2021, ele tem esse quê, sabe? Tem essa característica. A gente conseguia se alinhar muito, a gente debatia, discutia muito, de uma forma muito harmônica, cada um com o seu ponto de vista, e eu acredito que a gente conseguiu fortalecer cada tomada de decisão dessa e acertar mais do que errar. Entendi. E foi a partir disso que, no desenrolar da história, meu nome ele foi ventilado, foi sugerido por todos os diretores. E aí, lógico que o Conselho Deliberativo do clube, porque o Campinense é uma instituição associativa, o Conselho Deliberativo do clube ele é uma instância extremamente importante no clube. Ele também participa das decisões do clube, ele sugere, ele opina, enfim. É uma instância que validou também o meu nome e a gente lança a candidatura única, não houve concorrente. E aí eu, em 31 de novembro para 1º de dezembro, a gente assume o clube e estamos aqui para... Que muito foi de toda a trajetória na Série D, né? Isso, o ano de 2021 ele me preparou muito, sabe? Eu não tinha pretensão nenhuma, as coisas aconteceram naturalmente. E eu digo a torcida foi pedindo. Eu digo isso de coração, foi muito natural pedindo. A forma como tudo aconteceu. Realmente eu sou um cara extremamente intenso naquilo que eu faço e talvez, né, isso tenha chamado a atenção das pessoas, né? E eu sou uma pessoa muito opiniosa. Lógico que eu também recebo opiniões com muita tranquilidade, eu consigo discutir, debater e reconhecer todas as pessoas que estão comigo. Minha vida é assim, eu gosto de compartilhar qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de tomada de decisão, eu gosto que seja compartilhada. Porque aí isso facilita muito, porque você compartilha a responsabilidade também. A responsabilidade ela fica fatiada e o fardo se torna menor. Danilo, eu assim, adoro futebol, é um dos meus escapes também, mas como torcedor só, como um cara que gosta de assistir todo tipo de futebol, mesmo que eu não torça para ninguém, eu aprecio. E assim, eu enxergo na tua pessoa, por isso que eu te convidei aqui para a gente conversar, hoje o dirigente que tem mais a cara do que deve ser uma gestão de futebol hoje aqui na Paraíba, eu enxergo em você ações, busca de investidores, busca de inovações. Eu já vi aí, eu conheço o Iago Truta lá da Dilis, né? Isso. Da Dilis, aí semana passada eu vi já uma ação aí que vocês vão fazer, eu sei como é o trabalho dele, então imagino que vai ser alguma coisa muito interessante, ver os jogadores lá, deve ser alguma coisa aí tecnológica que vai chamar a atenção. Enfim, eu vejo em você essa vocação para esse dirigente que vai fazer do futebol uma empresa ali, modernizar aquilo. E hoje a gente vê em evidência vários departamentos de futebol de grandes clubes aí do Brasil que estavam super endividados, como o Cruzeiro, o Botafogo, agora talvez o Vasco virando empresa, recebendo aportes de investidores. Imagino que isso vai chegar já aqui pelo Nordeste também. Às vezes pode ser que chegue aqui na Paraíba daqui a pouco. Então, assim, primeiro lhe parabenizar por toda essa trajetória
e por todo e tudo que isso se transformou. Porém, eu imagino que você está no começo de tudo que vem por aí, né? É uma gestão que está começando Nova, agora, nova, embrionária, digamos que assim. meio que surgiu de repente para você. Então, eu queria entender assim, o que você planeja de próximos passos, de cada vez se capacitar mais como gestor desportivo, o que você acha desses investimentos de empresas ou fundos de investimento que não tem nada a ver com futebol, mas enxerga no futebol, na paixão, essa oportunidade de fazer o dinheiro rentabilizar. Você, hoje você é o dirigente do clube, mas você está ali como mais um também de uma diretoria, de um conselho deliberativo desse. Se surge hoje uma empresa, um empresário querendo colocar dinheiro ali, como é que você, qual é a sua opinião sobre isso e o que você busca de se capacitar cada vez mais nessa área? Surgiu de repente, né? Isso. E aí eu acredito que tem coisa se formando ainda na sua mente. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda é muito embrionário, né? Tudo é novidade, mas a gente vive tão intensamente que parece que faz 10 anos que a gente convive no meio do futebol. Tenho aprendido muito, tenho recebido muitos contatos também, né? Inclusive de investidores. Inclusive o Campinense já foi consultado, né, para trabalhar essa transição, essa operação das SAFs. Eu acredito muito que ainda não é o momento, a gente precisa organizar muita coisa ainda. Não é um passe de mágicas um clube de futebol se tornar um clube empresa, uma instituição associativa se tornar um clube empresa. Não é nada fácil, a operação ela é extremamente Mas o que depender de delicada. você vai organizar essa parte a ponto de que um dia, no futuro próximo, possa estar apto. Eu acredito muito no seguinte: nenhum investidor ele vai chegar em um ambiente dilacerado, destruído e instável. Ele não chega para colocar o dinheiro dele ali, onde não se visualiza expectativa próspera. Né? Não existe essa botija, né? Peraí, eu tenho muito dinheiro aqui, eu tenho um dinheiro aqui parado, eu vou ali no Campinense investir. Não vai, isso nunca vai acontecer. O cara tá com investimento, eu vou ali no Campinense consultar o clube, saber como anda toda a estrutura, como é que estão, se existe processo trabalhista, se existe processo civil, se existe isso, aquilo, outro. Se o clube já tem um processo de governança já estabelecido. Então, eu acredito muito que o Campinense ele precisa evoluir nesse aspecto administrativo. Certo. E o desafio é muito grande, sabe, Breno? Muito grande mesmo. A gente precisa profissionalizar cada dia, independente de ser uma instituição associativa. O gestor ele precisa enxergar, e eu me colocando como presidente do clube hoje, que isso é passageiro, eu preciso, em todo o período que eu esteja à frente de um clube da grandeza do Campinense, estar atento a esses detalhes que fazem com que a roda gire e que a mágica aconteça dentro de campo. Um clube, se ele não estiver organizado administrativamente, ele sucumbe a qualquer momento. Independente do resultado, independente da sua condição, ele vai sucumbir a qualquer momento. Então é preciso que você estruture, né, que você alicerce para que as coisas realmente tenham estabilidade, longevidade e o meu objetivo é justamente esse, né? Fazer com que o clube ele consiga, né, respirar e ter as oportunidades que ele precisa ter junto ao mercado investidor. O meu desejo é fazer daquela área ali do Renatão, né, resgatar aquela estrutura do Renatão e trazer o nosso torcedor para junto, né, fazer com que ele obtenha naquele espaço ali entretenimento, lazer, né, que ele possa usufruir de uma estrutura comercial
E foi até uma das primeiras, eu vi que assim, logo que você assumiu, foi um dos primeiros, as primeiras ações, foi com, tinha um muro lá quase caindo, Isso. foi logo, né? Aquilo ali, Breno, era um mínimo que a gente tinha que fazer, sabe, Mas já bicho? vinha anos e anos Anos e daquele anos, jeito, né? anos e anos. Aquilo era o mínimo que a gente poderia fazer. Eu me inquietava muito com aquela Podia situação. machucar alguém que passasse, né? Não, ali tava à beira de uma catástrofe, né? Imagine só um carro, um ônibus Pois ou é. uma pessoa mesmo, um transeunte passando, um muro, né? Aquilo Certeza. ali era obrigação nossa. Aquilo ali não faz parte de nenhum grande projeto, não. Aquilo ali era obrigação nossa resolver aquilo ali. Resolvemos. Mas o que eu falo é justamente na grande estruturação que o clube precisa, não só administrativa, mas E eu né, imagino, Danilo, que isso é um, assim, gerir um clube é super difícil, é muito mais difícil do que gerir uma empresa. Porque você tem que andar, a dificuldade que você vai ter de estruturar um clube pensando num futuro, onde talvez no futuro não seja você que esteja gerindo lá e talvez o gestor não tenha aquele mesmo planejamento que você alinhou naquele momento. E em paralelo a isso, tem uma paixão de uma torcida que precisa dar o resultado em campo. E às vezes o futebol a gente sabe que tem coisas imponderáveis que você pode fazer um trabalho bem feito. Por exemplo, o Grêmio na Série A o ano passado aparentemente estava fazendo um trabalho bem feito, tinha jogadores de qualidade, mesmo ali, algum motivo, no campo não ganhava o jogo, não ganhava, até cair de divisão. E a torcida às vezes não entende isso, né? Então deve ser super delicado é, né? E você deve estar ainda se acostumando a passar por isso, cobranças. A isso. gente chegou aqui, te convidei quando você começou a entrar, tinha um colaborador nosso aqui que era torcedor do Campinense, começou a indagar coisas do jogo recente. Então, assim, eu torço por você, vou pedir a Deus por sua vida aí, peça oração sempre à sua família, porque o desafio é grande, viu? Demais. A cobrança é grande, Demais, né? demais. Tem que se equilibrar, né, nessas duas variáveis aí, a administrativa e a do futebol, ela não é nada fácil. Mas eu acredito muito na mística da camisa e quando se faz com amor, Breno, assim, a tendência é que as coisas aconteçam, sabe? Hoje eu tenho um staff, pessoas extremamente satisfeitas no dia a dia, pessoas que gostam do que fazem, né? A gente tem uma equipe de funcionários muito dedicada. O Campinense está longe de ser a empresa perfeita, o clube perfeito, mas dentro das nossas condições a gente tem assumido um papel extremamente importante na vida dessas pessoas. A gente tem dado condições de trabalho a cada uma delas para que elas se sintam parte, né, se sintam pertencidas à instituição, que elas possam vislumbrar dias melhores, né, para suas vidas e as vidas dos seus familiares. Né, toda a estrutura, todo o suporte que o clube tem dado a essas pessoas vale muito a pena, que a gente vê no semblante de cada um, a gente tem consultado, tem conversado, tem se aproximado de cada um deles, e a gente sabe que tem sido muito importante e valioso, né, todo esse processo, esse trabalho que a gente tem desempenhado. Muita coisa a gente precisa ainda instalar, né, do ponto de vista administrativo, algumas figuras, né, precisam ainda compor a equipe, a gente precisa contratar do mercado, trazer pessoas especializadas para somar com as pessoas que já estão lá, trazendo um olhar diferente, um olhar inovador, né, e fazer com que o clube comece a ultrapassar o estágio que está. É um clube que acabou de ascender de divisão, né, de uma quarta para uma terceira divisão. Né, os seus colaboradores precisam também pensar, né, como terceira divisão. A gente não pode permitir que os nossos colaboradores estejam ainda com um pensamento de quarta divisão. Isso vai do porteiro
até o cara que cuida do gramado, né? A gente precisa equalizar isso, esse ponto de vista. A gente tem se desdobrado para deixar claro através de reuniões periódicas, né, com cada um deles, né, ouvindo muito o que eles esperam de nós e também cobrando, né, uma contrapartida deles, né, em relação ao o que nós esperamos deles, e isso se estendendo também para o futebol. É lógico que a bola, né, o gramado, tudo o que acontece ali dentro não é uma ciência exata. O futebol ele é muito improvável. E isso a gente precisa também ter essa sensibilidade e observar tudo de uma forma muito serena. Porque futebol, como você bem falou, ele envolve paixão e quem age de forma passional, você sabe como é, né? Quando tá tudo bem, tá tudo lindo. Quando não está bem, tá tudo terrível, tudo escuro e nada presta. Então, esse equilíbrio aí, um gestor, né, da área do futebol, ele precisa ter muito. E algo que eu tenho exercitado diariamente é a escuta. Você dá importância às pessoas. Você consegue equilibrar isso, sabe? O torcedor ele é a razão de ser de um clube de futebol. Sem uma torcida, o clube não sobrevive. Verdade. Né? A não ser que ele seja um clube empresa. Fora isso, se ele for uma instituição associativa, sem o torcedor o clube não existe. Então eu tenho o maior cuidado do mundo em ouvir e filtrar muita coisa. A gente sabe que muita coisa que vem para aquele momento não cabe, não se aplica. Mas a gente precisa sim ouvir essas pessoas porque elas consomem a marca do clube. Né? Elas estão ali no dia a dia em busca de oportunidades que preencham de uma forma ou de outra um vazio que existe. Seja do lazer, do entretenimento, enfim. E eu tenho um máximo respeito. Né? E a gente precisa estar ali, né, entre a cruz e a espada, como diz, né, mediando tudo para que tudo ocorra da melhor forma possível. Certo. Danilo, e a expectativa aí para a Série C? Qual é, sendo bem realista assim, o que é que está pautado junto com o grupo? Um campeonato esse ano extremamente difícil, né? A CBF, né, a Confederação Brasileira de Futebol, mudou o formato. Antigamente no passado... Mas ficou pra gente, ficou um formato aparentemente melhor. Assim, ela fica melhor, mas é bem desafiador. Né? Porque fica mais parecido com a Série A e B, né? Fica aproximado, mas o que me preocupa justamente é a geografia do Brasil e a malha aérea, né? Então isso possa ser que seja um fator, né, que limite, né, algumas equipes. Certo. Né? Limite a capacidade de competitividade das equipes. Né? A geografia e a malha aérea, porque você precisa se deslocar. Já pensou o Manaus tendo que enfrentar o Ipiranga de Erechim? Então, quantas horas de voo esse time vai ter? Já pensou o Campinense tendo que enfrentar o Rio Branco? Né? Um exemplo, estou dando um exemplo. Ou seja, a própria capacidade de aeroporto aqui de Campinas é um pouco limitada em voos diretos, né? Vai ser um desafio. Sem dúvida alguma. A gente tem a estreia contra o Atlético Cearense em Fortaleza e volta para pegar o Brasil de Pelotas. Então já pensou o Brasil de Pelotas, né, saindo lá do extremo sul para Campina Grande. Então assim, será um campeonato extremamente desafiador, né, para todas as equipes. E o mais forte vai conseguir o acesso ou se manter. Os mais fortes. E para isso a gente precisa, né, ter esse cuidado. A gente tem buscado contratações pontuais para reforçar o elenco. Esse elenco ele tem que conter aí, no mínimo aí, 32 a 34 atletas. A carga de jogos é muito extensa. A gente tem 10 partidas fora de casa e 9 em casa. Até isso... a gente que está menor ranqueado sofre essa consequência. Né? Quem está melhor ranqueado
joga 10 em casa e 9 fora. Quem está menor ranqueado, 10 fora Um a menos. e 9 em casa. Joga um a menos. Que faz muita diferença. Que faz muita diferença. São 3 pontos a disputar, né? Então é desafiador. A gente conta muito com o apoio do torcedor. O torcedor, ele, como sempre, tá junto, joga junto. E eu acredito que jogar em Campina Grande, um campeonato empolgante como esse, um dos fatores que vai nos auxiliar bastante é a torcida nas arquibancadas. Tá sempre aberto aí a apoio de empresários, de patrocínios, ou já tá tudo fechado o que tem para o ano? O Campinense ele ainda mantém a grade aberta, né, de investimento. A gente não só conta com o padrão de jogo, né, como também outras plataformas de divulgação. A gente tem a sala de imprensa com a mesa de entrevista, backdrop. A gente tem a mureta de contenção do Renatão, que serve também como expositor. O investidor ele pode divulgar sua marca através de uma placa, né? O clube ele treina no Renatão diariamente, então o departamento de marketing ele está lá filmando, registrando todas as imagens e prestigiando o investidor através dessas placas de divulgação. E hoje em dia tem cada vez mais canais divulgando os jogos. Do Paraibano mesmo tem um apoio do Jornal da Paraíba. Isso, né? A Rede Paraíba de Comunicação C tem sido entusiasta, né, do Campeonato Paraibano. E o Campeonato Paraibano é um campeonato extremamente importante dentre aqueles que participamos, né? O campeonato estadual ele dá a oportunidade do clube participar da Copa do Nordeste, participar da Copa do Brasil e participar de um campeonato brasileiro. O Campinense, como já tem o acesso à Série C, independe do Campeonato Paraibano. Em contrapartida, o Campinense precisa sim encarar e enxergar o Campeonato Paraibano como uma ferramenta importante, justamente do ponto de vista financeiro. Porque aí você tem ao seu dispor as cotas da Copa do Nordeste e as cotas da Copa do Brasil. É muito bom, assim, ouvir tudo isso. Acho que até a conversa foi longa, a equipe aí, né? Mas é porque a conversa é boa. Acho que tem mais assuntos. Mas queria só te dizer que sou de Campina Grande, torço pro rival, mas torço também pro Campinense. Eu torço pelo seu sucesso como gestor do time, eu torço pela minha cidade, então eu acredito que não tem por que ficar tratando esse tipo de rivalidade para gerar problemas, violência, disputas, onde às vezes a gente tem que reconhecer quando o rival tá superior. E o Campinense tem sido um orgulho aí nos últimos anos, levando o nome da nossa cidade na Copa do Nordeste, no Brasileiro. E eu desejo todo o sucesso aí para você, para o time, para que essa metade aí de Campinas esteja satisfeita e inspira o rival, a gente que é rival dentro de campo, a estar se espelhando em dirigentes jovens com essa filosofia de empresa que você está implantando. O 13 me parece que está indo nessa linha agora, deve ter muita coisa para reestruturar lá. E eu desejo o melhor para Campina, e o campinense estando bem é maravilhoso para a cidade. É tão bonito assim ver um clássico, um domingo de clássico, quando os times estão bem, os dois, né? E aí a gente deseja que isso volte a acontecer. Eu vou dar umas sugestões a Vaguinho para ele começar a se envolver lá na diretoria do 13, que eu acredito. Eu vou dizer, Vaguinho, vá lá pro 13 e siga os caminhos do seu primo, que você vai chegar lá. E ele é um entusiasta e torcedor que ama demais, e quem sabe vou plantar essa semente no coração dele. Eu agradeço demais, Breno, o convite, fazer parte desse seu projeto. Você também é inspiração para mim. Eu lhe admiro demais por quem você se tornou, pela pessoa que você representa, né? Não só no mercado imobiliário, mas por valorizar tanto Campina, por fazer por amor, né? A gente percebe nitidamente o quanto você ama fazer o que faz.
o quanto você inspira outras pessoas também a se tornarem melhores profissionais. Você é um cara que eu tenho uma admiração incrível, eu não perdi a oportunidade de já lhe provocar para a gente bater esse papo, porque eu sei da credibilidade que você tem, eu sei o que você tem feito, não só por Campina, mas para um segmento tão forte que é o segmento imobiliário. Você é referência e a gente precisa se conectar com pessoas assim. Apesar da nossa amizade, mas agora a gente, lógico que isso se mistura, né? A gente tem uma aproximação muito forte, né, de amizade, mas agora muito mais pela aproximação, né, empreendedora, profissional. Enfim, eu fico muito feliz, recebo muito bem, né, os seus desejos em relação ao Campinense. O Campinense, para mim, é um amor que eu tenho, que dispensa comentários. Tá até na pele também. Tá na pele. Aqui a gente consegue representar todo o trabalho de 2021, né, com a taça da Copa do Nordeste, a taça do Campeonato Paraibano. A do Nordeste está lá na perna, lá embaixo. E isso aqui é uma representação muito carinhosa, né, a taça José Tagino Maranhão. Essa Legal. taça representa uma luta incrível que a gente teve o ano passado. Foi sofrido, foi suado, viu? Então por isso que ele está aqui, representado na pele. É isso aí. Muito respeito por você e desejo tudo de bom. Valeu, meu irmão. Aqui é só uma lembrancinha, sempre a gente presenteia o convidado no final. Vou deixar, sem querer, porque assim, o intuito nosso aqui é valorizar Campina, levar a oportunidade das pessoas conhecerem a história. Para mim, te conheço assim, mas muito do que eu vi é novidade para mim, então vai ser muito bom, muita gente ouvir histórias que não sabiam. E aí eu, sem querer, o cara disse, rapaz, eu queria patrocinar vocês. E eu digo, eu tô pensando em dar um brinde assim. Aí eu queria só fazer uma Bacana. colocação dessa empresa aí que faz canecas personalizadas. Opa! Joy Mugs, tem o Instagram aí, a gente vai deixar o Instagram. Tem uma canequinha personalizada aqui de Campina para você. Coisa boa. Interessante. E agradecer a presença. Interessante, Breno. Eu vou até abrir aqui, porque um dos nossos motes esse ano foi justamente valorizar a Campina Grande. A camisa de aquecimento do time, ela é toda em xilogravura. E essa camisa, Breno, ela tem alguns pontos turísticos da cidade impressos em xilogravura na parte frontal. A gente tem um Parque do Povo, a gente tem um balão que representa o São João com o Parque do Povo, o açude velho, inclusive o jacaré do açude tá nessa xilogravura. A gente tem o Museu dos Três Pandeiros. Enfim, essa nossa ideia foi justamente para resgatar esse bairrismo e fazer com que o torcedor do Campinense ou quem gosta de Campina se conecte de alguma forma. O nosso intuito é justamente fortalecer a marca do Campinense e relacionar com Campina Grande, porque quem nasce em Campina é campinense, né? E aí fazer com que as pessoas que não gostam de futebol, né, sejam atraídas por esse viés e chame a atenção, né, para que essas pessoas comecem a enxergar o futebol como um entretenimento, um lazer. E a gente convida a todos os seus espectadores aí, internautas, a conhecer um pouquinho do Campinense através das partidas. O Renatão lá, que é a nossa sede, que fica na Bela Vista, ele está lá aberto, né? A gente tem feito algumas reformas para poder atender essa demanda, receber o torcedor, receber o público visitante, receber o curioso, o entusiasta de Campina Grande. Tem uma sala de imprensa prontinha, a gente já está fazendo um memorial, está todo em piso, em grama sintética. Vai dar para receber alguns jogos, mesmo do Paraibano, Danilo, lá no Renatão, em breve? Por enquanto não. Rapaz, e a canequinha aqui, ela... Só podia ser de Campina. O Campinense só podia ser de Campina. O Campinense só podia ser de Campina, e mais meu nome. Show de bola. Depois eu vou mandar botar vermelho nela, viu, Breno? Pra ficar vermelho e preto, viu, meu irmão? Será que foi proposital, preto e branco? Mas não foi não, mas
Agradecer o pessoal parabéns da ao empresa. pessoal da empresa. Como é o nome? Ela Joy Joy Mugs, Mugs. Joy né? Mugs, Joy Mugs. Um abraço, pessoal. Brigadão. Danilo, Obrigadão. espero que todos gostem aí. Em breve vamos fazer novas conversas dessas, Valeu, né? meu irmão. Obrigado, meu irmão aí, viu? Um abraço a todos. Até breve. Gente, obrigado. Espero que tenham gostado. Em breve, mais episódios aí do Só Podia Ser de Campina. Abraço a todos. Se inscrevam aí no canal do YouTube e vamos à frente. Abração.